A epidemia do coronavírus está em clara ascensão no Brasil. Claramente, os casos estão aumentando, a curva de novos contágios está indo para cima e a gente está, obviamente, numa fase em que ainda é fundamental o chamado isolamento social. Não há dúvida a respeito disso. Outros países cuja curva está começando a baixar, me refiro à curva de novos contágios, começam a discutir formas de gradualmente abrir algumas atividades econômicas e algumas atividades sociais. E mesmo nesse caso ainda não fizeram, estão aguardando, colocaram um prazo mais dilatado. Aqui no Brasil, o governo Bolsonaro faz tudo possível para exterminar a população brasileira. Num momento de alta da epidemia, quando se multiplicam os casos, ele faz uma verdadeira pregação aloprada no sentido de levar as pessoas às ruas, promove aglomerações onde, obviamente, existe um risco muito maior de contágio e dá, sobretudo, o péssimo exemplo. Uma das piores coisas a respeito desse indivíduo não é nem o que ele consiga fazer, porque ele consegue fazer muito pouco, de fato, mas é a mensagem que é mandada justamente para dezenas de milhões de brasileiros que vão começar a se aglomerar, a sair de casa, o contágio vai aumentar. O sistema de saúde no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Manaus, nas principais capitais, está muito próximo do colapso. Nós vamos ter, em poucos dias, médicos tendo que escolher: você morre, você vive. Essa é a situação. Ontem tiveram a cara de pau de fazer um ato em frente ao quartel-general do Exército Brasileiro em Brasília e multiplicar por aí umas carreatazinhas que conseguiram foi atrair muita vaia e muito panelaço para exigir a volta da ditadura, o AI-5, o fechamento do Congresso, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, como se isso fosse resolver algum problema do Brasil, como se isso fosse parar a epidemia, como se isso fosse impedir a instalação da crise econômica, oprimir, dividir os brasileiros, humilhá-los, expô-los à morte, ao contágio. Esse é o governo Bolsonaro. Penso que os militares estão diante de um momento da verdade. A sua imensa maioria é constituída de homens patriotas, com equilíbrio mental, que amam o Brasil e percebem o que está acontecendo. Não é possível se tratar mais esse aloprado com sangue de barata. É necessário tomar uma atitude institucional para pôr fim ao risco que esse aloprado está submetendo o Brasil.